Muito bem, pessoal, começando aqui mais uma videoaula. Se eu não me engano, a quinta videoaula da nossa disciplina de energia solar fotovoltaica. E nessa videoaula eu vou falar das características dos módulos fotovoltaicos. Então vamos começar aqui já de uma vez com o módulo fotovoltaico. Isso aqui, pessoal, esse documento que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ter a oportunidade de manusear ele depois digitalmente aí pelo Moodle. É um datasheet, né, ou em português a folha de dados. É um documento que tem todas as características elétricas e mecânicas e todo tipo de informação que você pode precisar na hora de escolher um equipamento como esse, um módulo fotovoltaico. Então, vamos dar uma passada geral nele e depois vamos analisar as características numa apresentação do PowerPoint que eu separei cada parte aqui, assim como está no caderno didático. Então vamos lá, esse é um módulo da empresa Canadian Solar, é uma das maiores fabricantes do mundo nessa área, então é uma empresa muito conceituada. Vocês podem perceber que esse material está em português, então não são todos que estão em português, pessoal. Então eu vou até forçar vocês depois a trabalhar com documento em inglês também. Vocês vão notar que não é difícil, porque a maior parte das informações ela não está em texto, ela tá só em números. Então, basicamente, você vai ter que meio que decorar ali os termos que se relacionam com as características e os valores vocês vão se adaptar também a lidar com eles com o tempo. Então, essa imagem aqui é o do nosso módulo fotovoltaico. Então, a gente pode ver aqui as células, pode ver aqui a moldura de metal em volta dele. E atrás desse módulo, pessoal, depois vamos ter oportunidade de ver também ao longo do nosso estudo, que tem uma saída de dois cabos, um cabo positivo e um cabo negativo, pelo qual ele fornece a energia. Então, esses módulos são da linha Max Power. O modelo dele é o CS6U. E esse mesmo manual, esse mesmo datasheet, folha de dados, serve para os módulos de 315 watts, 320 watts, 325 e 330. Então é uma linha de produtos com uma potência bem parecida. Então aqui, pessoal, essa primeira página nem sempre ela existe, mas quando ela existe, ela vai destacar o nome da empresa, vai ter uma foto do equipamento, vai destacar características aqui da empresa, que Canadian Solar, que tem 15 anos de mercado, vai indicar aqui os termos de garantia, de 25 anos de garantia de funcionamento, características do módulo que são que eles consideram diferenciais em relação ao mercado, vai ter aqui normas internacionais que eles atendem, certo? Então nada de muito importante, mas uma propaganda assim mesmo da empresa. E aqui começa o que importa para a gente, é um documento curto, 2 páginas apenas, uma página com as informações e a outra com essa pequena apresentação da empresa. Então nós vamos passar aqui agora para a apresentação de slides para a gente poder fazer a análise com calma. Aqui certinho. Então vamos lá, pessoal, vamos começar pelas características mecânicas. Aí você pode pensar, pô, professor, mas o nosso equipamento ele é elétrico, o que tem a ver com mecânico? Pessoal, a parte mecânica é muito importante para você entender, por exemplo, as dimensões do seu equipamento, o peso dele, quais são os pontos de fixação, porque apesar de não ser o caso agora, no futuro a gente vai aprender a fazer o projeto, então a gente tem que entender disso tudo. Saber quanto que pesa, como que eu posso transportar esse equipamento, quantos que eu posso empilhar de uma vez, tudo isso vai ter informação aqui. Então vamos lá. Para começar, o tipo de célula, a célula fotovoltaica desse módulo é do tipo policristalina e ela tem 6 polegadas. Então se você pegar essa imagem aqui, pessoal, olha, esse aqui é um módulo fotovoltaico, isso daqui é uma célula. Geralmente, pessoal, 6 polegadas é o tamanho da diagonal da célula. As células desse módulo são quadradinhas. Então, tá aqui. A gente tem aqui a configuração das células. São 72 células distribuídas em 12 linhas com 6 células. Então, a gente tem aqui uma célula, mostrei para vocês, então 2, 3, 4, 5, 6, uma linha de 6, e são 12 linhas. 12 linhas, 6 colunas. Então, essa é a distribuição das 72. Aqui estão as dimensões. Esse módulo em especial tem 1,96 m de altura por 99,2 centímetros de largura e uma profundidade de 40 milímetros ou 4 centímetros. Essa é a espessura do nosso módulo. Tem também aqui as especificações em polegadas. Opa. O peso dele, a massa, na verdade, é 22,5 kg mais ou menos, né? Tem também aqui em libras. O vidro que fica aqui na frente, né? A gente viu lá a construção do módulo fotovoltaico, ele tem um vidro mesmo na frente. É um vidro do tipo temperado para resistir aí a variações de temperatura e ele tem 3,2 milímetros de espessura. O material do marco, quando fala marco, pessoal, é essa moldura em volta do módulo que dá sustentação para ele. Ele é de alumínio anodizado.
Então é um tipo de alumínio que ele é resistente contra corrosão, contra variações bruscas de temperatura, então é um material adequado para ficar aí debaixo de chuva e de sol ao longo de 30 anos. Os cabos, pessoal, os dois cabos que saem aqui na parte traseira, eles têm 4 milímetros de espessura. E a isolação desse cabo é para 1000 volts. Vocês vão notar depois que o sistema inteiro é feito para no máximo 1000 volts. Então não pode chegar a mais de 1000 volts quando você somar vários módulos em série aqui não. Então 4 milímetros é mais do que suficiente para atender a corrente que esse módulo aqui vai produzir. O tipo de conector é chamado de T4 ou PV2, ou até o nome mais comum dele no mercado brasileiro, que é o MC4. Nós vamos falar disso depois também. É um tipo de conector adequado para esse tipo de aplicação, porque ele é resistente à água também, ele pode receber chuva, e a desconexão dele não é fácil, então é para evitar acidentes também, ele é bem firme. Aí aqui, pessoal, embaixo está indicando como que você pode armazenar esse equipamento. Então cada pallet pode ter 26 peças. Então você pode colocar uma sobre a outra, ali 26 peças até alcançar 635 quilos, não mais do que isso, senão pode causar defeitos nos módulos que estão mais abaixo, por causa do excesso de peso. E por container, vai caber ali 624 peças. São informações para transporte. Além dessas informações, pessoal, tem também o desenho dele. Então tem o desenho do módulo, tem todas as dimensões aqui atrás. Tem, por exemplo, o tamanho do módulo, dos cabos que são colocados aqui, olha só. O cabo tem 1,16 m, está em milímetros aqui, eu já converti. Está indicando aqui onde tem todos os furos, todas as dimensões do módulo para você se planejar na hora de fazer a instalação e a montagem. Vamos partir agora para as características elétricas. Pessoal, características elétricas em STC. Vocês vão ler no caderno didático que STC em inglês significa condições padronizadas de teste. Então, para você poder comparar um módulo com o outro, imagina se cada fabricante fizesse testes no seu módulo a partir de um certo ambiente, com uma radiação solar diferente, com uma temperatura diferente, com velocidade do vento e tudo. Então, existe um padrão, todo mundo faz os testes no mesmo padrão, e aí você pode comparar os módulos fotovoltaicos e escolher o melhor para você. Então, essas condições de teste padrão, o principal aqui, pessoal, é que ela tem 1000 watts por metro quadrado de radiação solar, que é uma radiação alta. Aqui no Brasil a gente consegue, isso é um valor comum aqui, até a gente consegue um pouco mais, mas na Europa não é tão comum assim. E a temperatura da célula de 25 graus. Isso, pessoal, essa condição, não é possível encontrar ela em condições normais no ambiente, porque numa radiação de 1000 watts por metro quadrado, é comum a célula fotovoltaica passar de 50 graus de temperatura. Então, no laboratório, eles conseguem colocar uma radiação muito alta e uma temperatura da célula muito baixa. E isso faz o módulo gerar muita energia, porque a gente já sabe que o calor atrapalha a geração. Então, os testes de laboratório não é uma condição realista, mas ela serve para a gente comparar, né? Vai mostrar o tanto que o módulo tem de potencial máximo de geração e vai servir para a gente comparar outros módulos. Então, já vou indicar para vocês aqui que algumas características elas diferem pela potência do módulo. Então, tem aqui 4 colunas, de 315 a 330. Eu vou preferir, até no caderno didático também, utilizar sempre o 330 watts como referência. Então, vamos ler sempre aqui essa coluna. Então vamos lá, nas condições de teste, a potência nominal máxima desse módulo é 330 watts, desde que tenha ali os 1000 watts de radiação solar e a temperatura seja mantida em 25 graus. A tensão de operação, que é a tensão do módulo quando ele opera em máxima potência, chega por volta de 37,2 volts. A corrente também, com a maior potência possível, 8,88 amperes. A tensão de circuito aberto, que é aquela maior tensão que o módulo pode fornecer, que é quando a corrente é zero, com os terminais abertos, chega aqui a 45,6 volts. A corrente de curto-circuito, que é quando você fecha um curto entre os terminais do módulo, chega a 9,45 amperes, então é uma corrente com a tensão igual a zero. A eficiência do módulo é de praticamente 17% nas condições de teste padrão. O que significa isso, pessoal? Significa que se o módulo receber, por exemplo, 1000 watts por metro quadrado, cada metro quadrado, aí eu tenho que lembrar sempre assim, cada metro quadrado de módulo consegue converter 170 watts. Então ele vai pegar 1000 watts e vai transformar em 170. Esse módulo, pessoal, pelas características dele, ele tem praticamente 2 metros de altura por 1 de largura. Então ele tem 2 metros quadrados. O que significa isso?
Se ele tem 17% de eficiência, praticamente, se tiver 1000 watts por metro quadrado atingindo a superfície desse módulo, como ele tem 2 metros quadrados de área, ele vai converter mais ou menos ali 170 vezes 2, 340 watts. Então é mais ou menos a potência que vocês estão vendo aqui mesmo, viu, pessoal? Tem uma pequena perda por causa de temperatura, mas é mais ou menos esse valor. A temperatura operacional dele fica na faixa de menos 40 graus até 85 graus Celsius, então é uma faixa bem ampla aqui, então ele pode trabalhar em ambientes muito frios e ambientes muito quentes também. A tensão máxima do sistema que ele pode operar é 1000 volts. Então, pessoal, o que acontece? Esses 1000 volts, é claro que um módulo só está muito longe de dar 1000 volts, mas a tensão máxima do sistema é 1000 volts. O que significa isso? Em nenhum ponto do circuito pode ter mais de 1000 volts. Então, é muito comum a gente colocar módulos em série, vários módulos, dezenas de módulos às vezes em série. Então, vocês vão ver no caderno didático, eu ensinei a fazer a conta lá. Por exemplo, se eu tenho 45 volts por módulo, eu posso ir colocando módulos em série até atingir 1000 volts. Chegou nesse valor, a gente para. E geralmente a gente utiliza a tensão de circuito aberto como referência, porque em vários momentos o seu inversor ele desliga e desliga, por exemplo, acabou a energia, então o inversor desligou. Quando ele liga de manhã, toda manhã, ele demora um pouco ali para sincronizar com a rede e tudo. Então ele vai ter que lidar com essa tensão de circuito aberto. Então é ela que é utilizada. A proteção contra incêndio, pessoal, não é algo que a gente tem que se preocupar muito, mas está aqui, tipo 1 ou classe C. Pode ver aqui que tem essa UL1703 e essa IEC 61730. São normas internacionais, cada um com seu padrão diferente, mas basicamente está indicando que ele atende os padrões internacionais aqui de equipamentos elétricos. Então não é uma coisa para a gente se preocupar, porque você vai comprar sempre um módulo que tenha selo do Inmetro de qualidade, então ele já garante que esses testes já foram feitos. Agora aqui eu vou pular essa classificação de fusíveis em série, porque eu quero explicá-la com um pouco mais de calma no próximo slide. Vamos passar aqui para a classificação da aplicação, classe A. Os módulos fotovoltaicos eles são classificados em relação à eficiência. Então a classe A é a classe de maior eficiência e vai até a classe E de menor eficiência. Lá no caderno didático tem uma tabela mostrando essas eficiências. Então esse aqui é a classe A. A maioria no mercado hoje dificilmente você vai encontrar um módulo com classe diferente de A. A tolerância de potência significa que você pode ter esses 330 watts de pico ou até 5 watts a mais ou a menos, né, devido ali a diferença de fabricação, de matéria-prima, não tem problema. E aí, pessoal, está indicando o seguinte aqui. Classificação máxima do fusível em série 15 amperes. O que significa isso? Está indicando que em série com esse módulo fotovoltaico pode ter no mínimo, assim, no máximo, quer dizer, um fusível de 15 amperes. Então, se eu colocar um fusível de 16 amperes, já estou errado. Pode ser que eu esteja permitindo esse módulo receber uma corrente acima do que ele suporta. E aí nós temos que fazer uma reflexão aqui agora, que é a seguinte. A corrente máxima que esse módulo pode fornecer, pessoal, é praticamente 10 amperes aqui. Então, o máximo que ele pode fornecer é o curto-circuito, é a pior situação possível. Então, por que eu vou colocar nele um fusível de 15 amperes? O fusível é um dispositivo de proteção. É para ele impedir correntes maiores que 15 amperes, porque aí sim o módulo vai ser danificado. Isso acontece, pessoal, porque num sistema que tem módulos ligados em paralelo, pode haver corrente reversa no módulo. Então, vou explicar isso para vocês com mais calma aqui agora. Olha só. Esse é um sistema com 4 módulos ligados em paralelo, e esses módulos todos estão recebendo radiação solar ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Aqui é o terminal positivo do módulo, onde tem aqui esse triângulo é o terminal positivo. A parte de baixo é o terminal negativo. Então, todo mundo recebe a mesma radiação solar, a corrente vai aqui para cima, se soma nesse cabo superior, vai lá para o restante do sistema, pode ser o inversor, pode ser a rede de uma carga, e como a gente sabe, a corrente vai e volta. Então ela tem que voltar pelo cabo de baixo, né, mantendo o sentido normal. Então, esse é o funcionamento normal do módulo. Pode acontecer, por exemplo, pessoal, num sistema que é muito grande, tem sistemas aí que tem áreas gigantescas de milhares de metros quadrados. Então imagine que esse módulo aqui foi sombreado. Então ficou uma sombra nele. A gente não estudou essa parte da sombra muito bem ainda não, pessoal, mas quando um módulo é sombreado, ele para de gerar energia. Mesmo uma célula sombreada já pode causar esse efeito, mas enfim. Imagine que o módulo parou de gerar energia. Então ele parou de fornecer corrente. O que vai acontecer? A corrente, pessoal, a gente já sabe também, ela sempre tenta passar pelo menor caminho, o caminho mais curto. Então, ao invés da corrente gerada por esses módulos fluir em direção ao restante do sistema,
né? Ignorem esse cursor aqui, pessoal, acabou saindo na tela ali errado, mas ao invés da corrente vir para cá, para a direita, ela vai acabar forçando passar dentro desse módulo. Então, olha a corrente nesse módulo, ela está reversa, ela está no sentido contrário do que deveria. E esse único módulo está recebendo a corrente de 3 módulos diferentes. Então, o que vai acontecer? Essa corrente que esse módulo vai passar é 3 vezes maior do que a corrente normal que passaria por ele. Então, nesse caso, vamos supor ali que cada módulo daria 7 amperes numa determinada radiação, teria 21 amperes passando por aqui. E aí a gente já viu que o máximo que ele suporta é 15. Então, nesse caso, eu teria que perceber essa possibilidade da corrente reversa e colocar um fusível em série com cada módulo. Porque aí, se tentar passar uma corrente maior do que é permitida, esse fusível ia abrir, né? Ele vai romper o circuito e vai proteger o meu módulo fotovoltaico. Nós vamos falar disso com muitos detalhes depois na matéria de projetos, mas é importante a gente já destacar esse ponto aqui. Então, essa característica do fusível em série, na verdade, ela está relacionada à máxima corrente reversa. Então, continuando. Agora a gente chegou numa outra tabela, pessoal, que é a característica elétrica em NOCT. Nem todos os módulos trazem essa informação, mas ela é muito importante. NOCT, também está no caderno didático direitinho, condições normais ou nominais de operação da célula, ou temperatura nominal da célula. Então o que acontece? Aqui é um outro tipo de teste padronizado. Ao invés dele dar ali para você 1000 watts por metro quadrado com a temperatura baixa, fora da realidade, ele já vai te dar uma radiação de 800 watts por metro quadrado, né, nesse tipo de teste, com uma temperatura por volta de 48 graus. Então é uma temperatura bem próxima, é uma situação próxima da realidade. E aí, aqui sim é uma referência boa para saber quanto de energia que o seu módulo vai conseguir gerar. É claro que geralmente no Brasil a gente consegue uma situação um pouco melhor, porque a radiação de 800 watts por metro quadrado ela é muito comum aqui, mas durante boa parte do dia a gente consegue ali, né, meio-dia, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, uma faixa que o sol está mais alto no céu, a gente consegue valores até superiores a 1000 watts por metro quadrado. Mas aqui é uma projeção mais realista da potência do módulo do que a primeira tabela. Então pode notar aqui que a potência máxima nominal do módulo, que é de 330 watts, vai chegar aqui a 242 de potência máxima. Equivale mais ou menos, pessoal, a 70%. Então você pega um módulo, pega a potência de pico dele, que é o que vem indicado na condição padrão, o que vai dar na realidade é uns 70% desse valor, que é o que a gente está encontrando aqui. Então, a tensão operacional dele em potência máxima, que era de 37 volts, cai para 34, numa especulação aqui mais realista. A corrente nominal, que era de 8,88, caiu aqui para 7,8. Então você tem a corrente de curto-circuito também caiu para 7,63 e tem a tensão de circuito aberto, que era quase 46, caiu para 42,5. Então são dados mais realistas para você analisar o seu módulo fotovoltaico. Na hora de fazer as especificações, vocês vão perceber que essa compensação entre o real e o teste já é feita pelos próprios fabricantes e a gente costuma usar muito a padronizada mesmo para poder fazer os cálculos. Até porque esse tipo de informação de condição padrão, de condição normal da célula, não é tão... Nem todos os fabricantes fornecem ela, então a gente usa a outra mesmo. Não tem tanto problema, porque algumas compensações já são feitas nos cálculos. Então vamos entender isso depois. Agora, características de temperatura. Então, o fabricante do módulo, ele te passa ali como que varia as características elétricas do módulo quando a temperatura varia. Porque ele te dá ali referências, né, te dá referência em relação à temperatura, aos testes que ele faz, né, te fala, ó, esse teste foi feito com essa temperatura, esse outro teste foi feito com essa outra temperatura. E aí, se você quiser estimar o funcionamento do seu módulo para um ambiente diferente do teste, que é o caso geralmente do Brasil, por exemplo, você vai ver aqui, olha, cada grau Celsius acima da temperatura de teste faz a potência do módulo cair 0,41%. Então, se tiver 10 graus de diferença entre o teste e a sua condição real do seu sistema, vai cair, por exemplo, 4,1%, a sua potência máxima. Esse mesmo padrão se observa no coeficiente da tensão de circuito aberto, ou a tensão do módulo, a gente pode dizer assim, que cai 0,31% para cada grau Celsius. E a corrente de curto-circuito, ou a corrente do módulo de uma forma geral, pessoal, ela sobe um pouquinho com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a corrente.
Só que essa variação é muito pequena. Então, no final das contas, o que ocorre é que a potência sempre cai. Subiu a temperatura é prejudicial para o módulo, mas infelizmente não é uma coisa que a gente pode controlar. Então é bom a gente fazer às vezes o cálculo só para ter uma noção mais realista do quanto o nosso módulo vai gerar de energia. Mas não tem como fazer muita coisa em relação a isso. Não tem um sistema para ficar resfriando o módulo, isso não faz muito sentido. E aqui está indicando que para esse módulo ele considerou que a temperatura operacional nominal da célula é 43 graus Celsius, com variação ali, um erro de 2 para mais, 2 para menos. Mas já vou adiantar para vocês que no Brasil a gente consegue chegar até quase 60 graus, pessoal, dependendo do ambiente, que aqui é bem quente mesmo. Então, continuando, pessoal, vamos falar agora de arranjos fotovoltaicos. Geralmente, um módulo fotovoltaico gera muito pouca energia. Não faz sentido utilizar um módulo apenas. Então, os módulos são colocados em arranjos. E nesses arranjos, você liga o módulo em série, liga módulos em paralelo e, às vezes, em série e em paralelo ao mesmo tempo. Então, vamos entender como é que funciona essa relação aqui agora. Os módulos, quando são ligados em série, pessoal, o que acontece é que a corrente que passa pelos módulos é a mesma. Então, imagine que esses dois módulos aqui, que a corrente nominal dele seja 10 amperes. Então, no momento que ele estiver ali com a radiância solar nominal, vai dar 10 amperes nos dois, porque a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. No entanto, em relação à tensão, a tensão se soma. Então, entre os terminais resultantes aqui, o positivo e o negativo do conjunto, vai dar a soma das duas tensões. Se cada um der 40 volts, por exemplo, o total vai ser 80 volts. Agora, quando você liga em paralelo, a situação já muda. As correntes é que se somam, e como está em paralelo, a gente já sabe disso, né? Ligação em paralelo, a tensão é igual. Então, a tensão dos dois módulos continua a mesma, então só tem um V aqui. Agora você tem corrente I1 e I2. Se cada módulo aqui gerar uma corrente um pouco diferente da outra, a total aqui nesse ramo vai ser a soma das duas. E aí, em alguns sistemas, é necessário ligar módulos em série e em paralelo ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? As duas séries fotovoltaicas aqui vão ter a mesma tensão, né? V1 mais V2 vai ser igual para os dois conjuntos em série, e a tensão e a corrente total vai ser a corrente da primeira série mais a corrente da segunda série. Existe um nome, pessoal, para módulos em série que a gente costuma chamar que é string. Muito comum falar string, que é um termo em inglês. Quando você tem módulos ligados em série, aquilo é uma string. Pode ser uma string com 2 módulos, com 4 módulos, com 10 módulos, né, de diversos tamanhos. E em português isso é traduzido como série fotovoltaica. Então pode ter uma série fotovoltaica com 30 módulos, por exemplo, ou com 2, ou com 3, não tem problema. Vamos ver aqui uns exemplos bem rápidos agora de como que funciona essa relação de ligação em série e em paralelo. Esse mesmo exemplo está no caderno didático. Imagina que você tem uma string com 4 módulos em série. As características dos módulos são as seguintes. Ele tem 220 watts de potência, a tensão de circuito aberto dele é por volta de 43,4 volts, a corrente de curto-circuito dele é de 6,9 amperes. E aí, vamos supor que seja desenhado aqui, olha, essa primeira curva para um módulo é a curva do seu módulo, olha só, está aqui escrito. É a curva IV do seu módulo, a corrente de curto-circuito dele é quase 7 amperes e a tensão de operação passa um pouco dos 40 volts. Quais seriam as características elétricas da string como um todo, do conjunto como um todo? Então, a potência máxima, pessoal, independente do tipo de ligação que você fez, você sempre multiplica pela quantidade de módulos. Então, é basicamente somar a potência de todo mundo. Então, se tem 4 módulos de 220, a potência máxima vai ser 880. Agora, a tensão depende, está ligado em série ou em paralelo. Como está em série e são 4 módulos, eu tenho que somar as 4 tensões, que vai dar aqui 173,6 volts. Notem que aqui tem a curva IV para os 4 módulos, olha. Esse sistema em circuito aberto, quando não fornece nenhuma corrente, vai dar aqui 173,6 volts de tensão. E a corrente, como eles estão em série, a gente já sabe disso agora, vai ser a mesma, então a corrente permanece igual. Então esse módulo agora, esse sistema, vai operar segundo essa curva de fora que eu estou indicando para vocês aqui, com 4 módulos em série. Agora, e se fosse em paralelo? Quais seriam as características desse sistema, do mesmo sistema, agora com 4 módulos em paralelo? Então a potência é a mesma. Se os módulos são iguais, continua tendo 4 módulos, então 880 watts. O que vai mudar agora é a relação entre a tensão e a corrente. Podem perceber aqui no gráfico também que tem aqui o gráfico para um módulo só.
Ele está um pouco distorcido, pessoal, mas se atentem muito aqui aos eixos, olha só. Um módulo tem aqui 43 volts mais ou menos de tensão, quase 7 amperes de corrente. Então, quando eu colocar 4 módulos em paralelo, a tensão não muda. Os 4 módulos vão trabalhar na mesma tensão, que é de 43 volts mais ou menos, 43,4. Já a corrente, vou ter que somar a corrente de todos os módulos. Então, a corrente de curto-circuito, que era de praticamente 7 amperes, isso vezes 4, vai dar esse valor de 27,6, né, quase 28 amperes, que vai ser indicado aqui pelo gráfico. Então, esse sistema vai operar segundo essa última curva aqui, com a corrente bastante elevada e a tensão padrão de um módulo apenas. E por fim, pessoal, ficamos aqui com um circuito que é série e paralelo ao mesmo tempo. E aí, assim, é a mesma lógica. Eu nem vou fazer cálculos aqui não, porque não vale nem a pena. Basicamente, você tem que somar as potências do mesmo jeito, né? Se forem 8 módulos, 10 módulos, soma as potências. E agora você vai ter que somar as correntes das séries fotovoltaicas ou das strings e vai ter que somar as tensões das strings em paralelo também. Né? Em série, quer dizer, imagina lá, você tem 4 módulos em série, tem que multiplicar por 4 a tensão. E se tiverem 4 strings dessa em paralelo, você teria que somar também essas correntes 4 vezes. Beleza? Então, essa é uma parte mais tranquila, nós vamos falar disso também no futuro, depois, para fazer algumas contas e especificar alguns sistemas fotovoltaicos, certo? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Desculpem aí ter ficado uma videoaula um pouco mais longa, mas o conteúdo também é um pouco mais complexo. Então, até a próxima videoaula.